usa a missa tridentina para manipular e ganhar dinheiro? Responde essa pergunta. Essa é a pergunta do Juju Responde de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender que história é essa aí. E antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e também dar o seu joinha neste vídeo. Lembrando, faça os seus comentários respeitando essas regrinhas aqui, tá bom? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Vamos responder a esta perguntinha aqui. Me mostre qual grupo que afirma em seu vídeo que se utiliza da missa tridentina para manipular as pessoas e pedir dinheiro. Uma vez que se acusa um grupo, precisa dizer quem é, ou seu vídeo será apenas desinformação. Vamos lá, gente. Vamos responder esta dúvida aqui. Eu sempre falo nos vídeos que muitas pessoas se utilizam dos ritos, atualmente, da missa tridentina para manipular as pessoas. E é verdade, não sou só eu que digo, não sou eu que tenho provas ou prints. E do pedir dinheiro, são alguns perfis de internet que usam sim para ganhar dinheiro. E não é pedir dinheiro, é ganhar dinheiro. Então só uma pequena correção aqui. Outra questão. Eu não citar o nome do grupo ou das pessoas não é desinformação. Aqui no canal, a gente toma muito cuidado, apesar de nós podermos mostrar o nome e a foto quando se é público, por exemplo, esse comentário aqui eu poderia muito bem mostrar a foto e o nome. Porém, todavia, entretanto, quando é principalmente ou comentários que atacam, ou comentários que a gente vê que tem um pesar mais ofensivo, a gente não mostra, tá? Inclusive no exposed dos comentários eu não faço isso. Só quando vocês de fato estão mais suaves. Por quê? Porque na internet, quando você faz esse tipo de vídeo, você pode incitar o ódio. Então a gente luta aqui para não incitar o ódio, apesar de pessoas não precisarem de muito para, né, o ódio vir à tona. Então não é desinformação. O que eu não faço aqui é ficar expondo o nome das pessoas e de grupos o tempo todo, exceto quando a gente faz algumas análises que de fato nós podemos fazer e sempre seguindo essa regra, evitando incitar o ódio. Então sim, a gente já fez o react de padres, já fez análises, já fez inúmeras respostas para questões específicas. E aí tá tudo bem. E ainda assim a gente pode ver que a gente toma o máximo de cuidado para não incitar, não gerar, não inflamar vocês, tá? Então é isso, não quer dizer que é desinformação. Eu tenho muitas pessoas que conversam comigo no privado do WhatsApp, quando eu consigo responder vocês aí, no privado do Instagram. Tem alguns testemunhos que vocês também podem ver aqui. Aliás, essa informação aí de manipulação de pessoas também tem nos comentários dos vídeos. Então, se a pessoa não viu, aí não é culpa minha, né? O que eu não gosto de fazer é expor o nome das pessoas que compartilham. Então, essa informação de manipula as pessoas, tem comentários no vídeo, tem também o compartilhamento de informação que vocês dão no privado. Muita gente já compartilhou e eu não vou ficar expondo as pessoas aqui, é porque às vezes vem carregado de testemunho, então a gente tem que tomar muito cuidado. O que não quer dizer que é desinformação, gente. Eu não dar o nome, é tipo igual o jornalista. Já viram algum jornalista falando, então, eu tenho uma fonte. O jornalista não vai dar o nome da fonte dele. Aliás, a gente já reagiu aqui da Mirth, que é vaticanista, que ela fala que ela tem fontes lá no Vaticano. Mas porque você não falou sua fonte, você tá mentindo. Não necessariamente. E aí eu sempre falo aqui que eu acho muito engraçado que esse tipo de comentário a gente não vê em perfis que fazem isso que a gente fala, né? Manipular. Não tem esse tipo de cobrança. Tem o tipo de cobrança quando a gente fala sobre o assunto. Aí, meu filho, aí você realmente é cobrado. Aproveitando sobre esse assunto, que Deus é muito providente, né? Tem uma página que eu já falei pra vocês que eu gosto bastante, que chama Garibaldo Cansado. E ela postou exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, uma série de stories que eu quero reagir aqui com vocês. Então hoje é um Juju Responde misturado com React, né? Então essa daqui é a Roberta do Garibaldo Cansado. Ela sempre traz essa questão, o que eu vejo sempre dela, né? Em questão da paternidade responsável. Então ela bate muito nessas questões de pessoas que querem obrigar os outros a terem muitos filhos. Porque a igreja tem documentos falando da paternidade responsável, que não é assim pra você ter filho à torta e à direito, mas de uma forma responsável. Resumidamente, tá? Mas ela tem stories lá com os documentos, vale muito a pena a reflexão. E aí agora, eu não sei se vocês viram que o pessoal tá trazendo muito essa questão da dread wife, que são essas mulheres que cuidam da família, que usam roupas modestas, enfim. E aí, esse post aqui, que ela tá abordando, é do Manos e Minas, que são de duas meninas da época daquela denúncia lá da Mari Ferrer, que foi de que um cara fez algumas coisas com ela, né? Foi a afirmação, depois foi se provando ao longo do tempo que
falso. E aqui, nesse post, elas falam que o que incomoda na thread wife, que tem sido denunciado por muitos, é que a mulher, ela não grita, não reclama, não milita e por isso incomoda. Essa moça aqui é uma americana que chama Hannah, se eu não me engano, e elas colocaram ali a reflexão com base nesse perfil, e é isso que a Roberta vai falar nesse vídeo. Vamos lá. Nem tomei banho ainda, parei pra gravar esse vídeo aqui rapidinho, porque as coisas estão assim evaporando da minha cabeça ultimamente. Eu sei que se eu deixar pra fazer isso amanhã, eu já vou ter esquecido metade das coisas. Uma pessoa me mandou um post, esse post aqui, vou deixar aqui. Não sei se alguém me mandou ou se apareceu pra mim no sugerido. Acho que alguém me mandou, mas não tenho certeza. E aí eu li esse post e eu, de certa forma, concordei não com as palavras que estão nele, mas com a ideia, né, que tá por trás disso. Porque assim, gente, a Hannah, né, a Ballerina Farm, que é aí mundialmente conhecida, tem milhões de seguidores, né, e é assim uma dos perfis mais importantes nesse nicho aí, né, de Threadwife. Apesar de o perfil dela ser desse nicho e eu acreditar que esse tipo de conteúdo tem muitos problemas, eu acho que o perfil da Hannah, gente, não é um exemplo de perfil que tá causando danos nas mentes das pessoas pelo simples fato de que ela não pratica abuso de consciência no perfil dela. Ela não atrela as visões religiosas dela e os princípios, né, da religião que ela segue. Assim, você nem vê conteúdo religioso no perfil dela. O máximo que eu já vi, eu não sigo também, né, gente, assim, já segui durante acho que 1 ano ou 2, bem no início, quando ela tava ganhando tração na internet. Eu segui, mas não sigo mais, mas assim, lembro que na época, e de vez em quando também as pessoas me mandam, né, um vídeo ou outro, assim, mas eu nunca vi no perfil dela conteúdo religioso sendo atrelado ao estilo de vida dela, imposto, né, sobre as pessoas. O máximo que eu já vi, assim, foi, sei lá, ela indo pra igreja no domingo com a família dela, arrumando as crianças, enfim. Mas, além disso, assim, o perfil dela não tem esse estilo, né, e eu gostaria de mencionar que eu acredito muito que isso se deve ao fato de que o modo de vida, né, do americano, ou norte-americano, whatever, o modo de viver dos norte-americanos inclui umas características muito particulares, né, que, inclusive, condenadas, né, pelo Papa Leão XIII, um conjunto de características muito peculiares da cultura norte-americana. O celular parou de gravar, mas eu tava dizendo que uma dessas coisas é o individualismo, que é muito entranhado na cultura do norte-americano. Isso é verdade, tá? E é uma coisa que, enfim, a gente, né, escuta falar. Só pra deixar claro aqui, ela mora nos Estados Unidos, por isso que ela tá falando com tanta verdade isso. Então ela também já viu essa peculiaridade, só pra quem não conhece o perfil, tá? Mas assim, experienciar isso causou um impacto muito grande na minha vida, porque é um modo de viver, né, com uma característica individualista que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, sabe? E por causa do individualismo, né, as pessoas, elas tendem a se ocupar muito com as próprias vidas, né? E aí tem até um ditado, né, que eles falam bastante, né, que eles usam bastante quando as pessoas ficam cuidando muito da vida dos outros, que eles falam mind your business, né, que seria na nossa língua, vai cuidar da sua vida, né, e tal. E eu percebo que isso é uma coisa levada muito a sério pelas pessoas. Essa parte é boa, né? Porque aí as pessoas realmente poderiam cuidar mais da vida delas. Então, essa característica aí é até uma característica, assim, tem um ponto positivo, né? Sabe? E a Hannah, né, e a família dela, sendo norte-americana, eu percebo que o estilo do que ela mostra ali, né, no perfil dela,
não envolve falar para as pessoas que elas precisam ser assim, né? Diferente aí dos perfis e do conteúdo contra o qual eu falo muito aqui, né? Que são conteúdos em que as pessoas estão constantemente atrelando esse estilo de vida a uma verdadeira obrigação moral, né? Não como se, né, gente? As pessoas falam. E, enfim, eu tenho muitos prints aqui. Tem muitos prints no meu celular, mas aqui no perfil também tem destaque com as pessoas falando que, se você não fizer X ou Y, né, você vai perder a salvação, você vai pro inferno. E assim, o problema todo que eu abordo aqui, que as pessoas falam a respeito de conteúdo de Threadwife na internet, né, diz respeito ao fato de que as pessoas impõem esse estilo de vida sobre a vida de outras pessoas. E as pessoas fazem isso, mas não são todas as pessoas, né? E eu acho que a Hannah é, assim, o pior perfil pra gente pegar pra falar desse problema. Porque ela simplesmente não faz isso, gente. Entende? Ela não faz. E por isso eu penso que o perfil da Hannah não é o melhor exemplo pra gente pegar, pra ficar falando, né, dos danos que esse tipo de estilo de vida imposto sobre as pessoas tem causado sobre a mente delas, né? Assim, eu nunca encontrei no perfil da Hannah nenhum tipo de conteúdo que revelasse, ou mesmo de forma implícita, né, um tipo de abuso de consciência, né, de dizer para as pessoas assim, olha, eu vivo essa vida e se você faz algo diferente de mim, se você não tem muitos filhos, você vai pro inferno, né, que é como as coisas que a gente vê por aí, né, porque se você não tiver filho, né, de qualquer jeito, a qualquer custo, você tá lá morrendo, você tem um problema de saúde grave, tem que ter filho, né? Você tá com uma depressão, você tá com um transtorno mental severo, tem que ter filho, né? Porque o seu filho vai curar a sua doença mental, né? Ou qualquer outra coisa. Essa imposição de coisas que não vêm da igreja, que não vêm de Deus, que são escolhas pessoais que as pessoas fizeram para a vida delas e que elas não toleram que outras pessoas não vivam da mesma forma, né, e não adotem para as vidas delas as mesmas escolhas que essas pessoas fez. Então, assim, esse é o problema, né, não tem, de fato, as pessoas são livres para viver da forma que elas quiserem, né, e você quer ser Threadwife? Seja Threadwife, mas vive a sua vida sem ficar atazanando a vida de outras pessoas, né, porque se você não fizer isso, você vai pro inferno. Porque se você não fizer isso, você não é católico. Porque se você não fizer isso, você não tá agradando a Deus. Porque se você não fizer isso, tu é fraco, tu é egoísta, tu é covarde. Você vai descer de tobogã pro inferno. Sabe, gente? Não é difícil assim a gente raciocinar e chegar à conclusão de que o problema é esse, né? Se a fulana gosta de usar vestido rodado, se a fulana gosta de usar o cabelo de coque e saltitar pelo campo com uma cesta de flores, sabe? Ela tá livre para viver a vida dela desse jeito. Mas a gente não pode dizer que ela tá usando modus operandi de perfis muito mais problemáticos e que praticam coisas como abuso de consciência, abuso espiritual, né, quando atrelam esse estilo de vida à religião e exigem que as pessoas vivam assim também, né? Então eu só queria deixar isso aqui. Eu concordo com a ideia por trás desse post, né, apesar de não concordar com as palavras dele, exatamente, que ela irrita as pessoas simplesmente, né, por ela ser doce e não gritar e não sei o que. Eu realmente acredito que o perfil da Hannah não segue essa linha,
Acho que ela é o perfeito exemplo da pessoa que escolheu viver a vida que ela vive, né? Uma pessoa milionária, vive numa propriedade gigante, né? Tem inúmeros funcionários e tal, mas fica ali, né? Ela não tem feito uso da religião e nem de nenhum mecanismo de abuso mental, espiritual, de consciência, para que as pessoas deem adesão delas ao estilo de vida dela, né? Ela realmente não tá. Então, volto a repetir que eu não acho que o perfil da Hannah deveria estar sendo incluído aí no conjunto, né, de perfis que tem feito esse tipo de coisa. Isso é um exemplo de pessoa que está vivendo e está mostrando apenas o que é algo que as pessoas estão completamente livres para fazer. O que as pessoas não estão livres para fazer é praticar abuso de consciência, é praticar abuso espiritual, né? Praticar gaslighting, né? E manipular as pessoas psicologicamente através aí de ameaças de inferno, né? Enfim, através do medo, para forçar as pessoas indiretamente a aderir a X, Y ou Z, né? Esse é o problema. Eu acho que a gente precisa ser inteligente o suficiente, né, para não ficar dando razão, né, para as pessoas falarem que, né, porque as pessoas odeiam ela porque ela é rica, porque ela é, né, serena, né, ela não grita, ela não explode, ela não sei o que, e dá conta de tudo, sabe? Vocês viram o final que a Roberta falou, né? Nós temos que ser inteligentes o suficiente. Então, respondendo mais um ponto daquela pergunta que a gente recebeu aqui, por que a gente não fica citando os perfis e grupos? Porque nós sabemos que os inscritos são inteligentes o suficiente para entender aquilo que nós estamos falando e analisar todo e qualquer tipo de perfil, qualquer perfil, seja o nosso canal, seja outros canais, seja perfis de Instagram, blogs. O que nós colocamos aqui são exemplos que nós recebemos em caixinha de Instagram, em WhatsApp, em comentários que vocês compartilham e mostrando, gente, olha, isso acontece. Você vai pegar essas características e vai ver. E vai entender que existem pessoas que vivem muito bem, eu estou falando aqui do que nós já falamos nesse canal, que vivem muito bem o rito tradicional e que não querem ficar impondo às pessoas nada, nem querem ficar falando que se você vive a missa do Novo Ordes, do Papa Paulo VI, você é herético, você vai pro inferno porque você não é católico. Entendem aqui? Saber diferenciar. O problema é que hoje em dia a gente só quer ficar colocando tudo numa caixinha. Não, ó, a Ju falou isso, então se ela me der o nome desses grupos, eu não vou seguir. Não, você tem que saber ser inteligente o suficiente e pedir o discernimento do Espírito Santo pra entender aquilo que a gente fala e saber isso é exagero, isso não é exagero. Não, essa pessoa me traz uma paz, vive isso de forma saudável. Essa pessoa não, então eu não vou seguir ela. E aí é uma escolha sua. Quando a gente cita grupos, além de poder acabar incitando ódio em determinadas situações, é como se a gente estivesse mastigando pra vocês, faça isso, olha, tá vendo esse grupo aqui? Não siga. E a nossa intenção não é essa. A gente, como meu padre fala, a gente quer que vocês usem a massa encefálica como nós somos convidados a usar sempre quando a gente se depara com qualquer tipo de conteúdo. Tenha certeza que qualquer tipo de conteúdo tem duas realidades que a gente faz aqui em casa. A gente questiona e pesquisa e a gente age conforme as regras dos comentários aqui do canal. Então, tudo que a gente coloca aqui não é porque a gente quer ficar mostrando que a gente é mais, não. É que a gente realmente vive. Então, como essa missão que Deus nos deu, a gente tenta viver conforme aquilo que Deus nos deu, que é essa realidade. Está explicada a questão dos grupos? Por que às vezes a gente cita ou não? E eu acho que Deus é tão providente. Eu acho não, né? Deus é tão providente que até esse Stories falou muito e complementou aqui o que a gente sempre tenta viver nesse canal. E é exatamente isso. E a gente reza e pede para Deus sempre ajudar vocês a terem um discernimento sobre todo e qualquer tipo de conteúdo, todo qualquer tipo de comentário, seja na internet ou na sua vida pessoal. Nem sempre aquilo que as pessoas estão dando de informação de fato é real. Pode ser que houve um erro, ou pode ser que existe manipulação de forma consciente ou inconsciente, que tem gente que acaba cometendo essas coisas aí que a Roberta falou, porque vai efeito manada, né? Então que a gente sempre tome muito cuidado. E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse react? Teve outra reflexão? Deixa aqui nos comentários. Tem dúvidas sobre esse canal? Pode deixar aqui, que ou eu transformo ele em post na comunidade, ou ele pode virar um vídeo. Pensou virar um vídeo aqui com a sua dúvida? Então deixa aqui nos comentários, mas siga sempre essas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!